Eu estou, inclusive, lendo aqui agora algumas falas, quero até repercutir com vocês dois, do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o Guilherme Mello. Ele trouxe aqui alguns pontos interessantes. Ele falou que ele concorda que regra sem sanção não é uma regra, é uma carta de intenções. Acho que esse é um ponto muito importante. Ele defende que tenha, né, que haja punições políticas e econômicas adequadas na regra, já entrega ao Congresso. Porém, ele fala o seguinte, ele fala que o que fica claro é que ou se cumpre o teto e se descumpre as despesas obrigatórias, ou cumpre o teto e se descumpre com as despesas constitucionais, o que incorreria, então, em crime de responsabilidade. Ele ainda falou que precisamos criar condições para reduzir esses juros e retomar o mercado de crédito. Todos sabemos que os juros no Brasil hoje estão muito altos. Sobre o arcabouço, ele falou que tem certeza que vamos chegar a um bom termo ali para votação. Não queremos um arcabouço fiscal para este governo, e sim para o Brasil. Eu queria entender também um pouco da visão de vocês em relação, quando ele fala que reconhece, né, que uma regra sem sanção não é regra, é uma carta de intenção. Esse é um ponto que deve ser muito discutido. A gente já viu aí muitos parlamentares já falando que acho que esse é um ponto que vai ser bastante discutido lá na Câmara, principalmente, né, a retirada ali desse peso da responsabilidade fiscal. Queria entender um pouquinho também da visão de vocês sobre as falas agora, então, do Guilherme Mello. Começando com a Ariane aqui. Ariane, por favor. Obrigada, Paula. Bom dia, Marco. Gente, mercado, né, e que gera essa expectativa é confiança. E quando você flexibiliza isso, né, você está tirando mais ainda a confiança do país versus investimentos, né, produção e tudo mais. Então, a gente precisa, e isso é historicamente, né, manter na linha o cumprimento de algumas medidas, se caso o resultado não for entregue, porque você sentar de novo para conversar, para rever novamente, você está gerando instabilidade, e aí a gente volta a olhar de novo como é o cenário Brasil, que é esse terreno acidentado de períodos, ciclos econômicos muito curtos, e isso é o que impede que a gente tenha um crescimento mais estável, um aumento de atos de produto, como o Marco falou, que hoje não se discute mais, mas logo, logo isso volta, quando sai de cena a questão de inflação, que você tem certeza do controle, você volta a discutir essa variável muito importante, porque você depois tem que mensurar desenvolvimento, não adianta só crescer. Então, não ter nenhum tipo nem sei se punição é a palavra correta a dizer, mas assim, né, uma cobrança e uma consequência dos atos, né, de um governo que precisa recuperar a confiança do investidor, né, do investimento para o Brasil poder crescer, se faz necessário. E é por isso que foi digerido muito mal essa flexibilização, né, da lei de responsabilidade fiscal, do teto de gastos, porque sentar para conversar, a gente sabe que o Brasil não tem histórico para isso, né? A gente sabe que dificilmente a conversa aqui funciona. Então, qual vai ser a medida mais rígida se o governo não conseguir entregar o que ele está prometendo? E por que ele está pedindo flexibilização se ele realmente acredita tanto no plano que ele está oferecendo? Essa é a pergunta que fica, a troca de confiança. Cadê a outra ponta, né? A contraparte da confiança. Muito bom, muito bem. Você, Marcos Saravalho, sua visão. Fazendo um paralelo, nem sei se é tão bom assim, mas eu sou do período aqui, a gente entrega a idade, né, Paula? Mas eu lembro do período que a gente andava de carro, né, no banco da frente, e não necessariamente você tinha uma punição, uma multa, enfim, uma legislação rigorosa. Então, era livre ali. Mas todo mundo, a gente sabia, a gente tinha educação, né, todo mundo sabia que é mais seguro, né, para a saúde, enfim, de quem está dirigindo, enfim, não importa, você colocar o cinto dentro do carro, né? Mas foi preciso realmente lei, né, uma punição, para hoje isso está dentro de incorporado dentro da cultura, né, todo brasileiro, enfim. Você entra dentro do carro, a primeira coisa que você faz, você coloca o cinto, né? Então, a hora que a gente retira, por exemplo, qualquer tipo de punição, enfim, não quer dizer que vai acontecer ou não, mas você dá espaço. Enquanto a gente não tem essa cultura, então primeiro, a minha opinião, talvez criar essa cultura durante 2, 3, 4, 5, 10 governos, tudo bem, já entendemos, né? Temos realmente uma meta fiscal, temos um equilíbrio, precisamos buscar, né? Isso faz parte da cultura da política brasileira? Faz parte da política brasileira respeitar o equilíbrio fiscal? Faz. Então aí a gente já pode tirar, mas a gente ainda tem dúvidas, né, em relação se está realmente
já dentro da cultura da política brasileira. Então, se retira, você dá a liberdade de aumentar e não se preocupar. Então, a grande preocupação, pelo menos minha, não é só o arcabouço, mas é a execução desse arcabouço, né? Então, a gente fica mais flexível em alguns pontos, criando dúvidas realmente na execução, né? Quando a gente tinha realmente um teto, né, cabível talvez de punições, independente do nome, você fala, pô, a chance é muito maior de ser executado ou ter um limite da execução. Agora, que número que o analista vai colocar na conta lá em 2025, 2026? Vai colocar um superávit, vai colocar 0 a 0, vai colocar um tipo de déficit, né? Qual que é o cenário básico, qual que é a chance de acontecer? Tudo fica possível, né, de acontecer. Então, essa é a minha dúvida. O arcabouço, mas principalmente a implementação do arcabouço ao longo dos próximos anos.